Olá, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um método de aproximação de raízes. Eu já fiz sobre o método de Newton, mas tem um outro método bem legal, se baseia num algoritmo, ainda ciência da computação, que é a pesquisa binária, né? Um método de bissecção. Eu vou apresentar aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos começar aqui com o plano cartesiano de respeito, certo? Pode ser uma função maluca, pode ser uma coisa assim, certo? Vou fazer uma função melhor. Aí, não ficou tão bom. Aí, agora é legal. Então, isso aqui tinha ficado bom, mas eu quero mover um pouco para o lado. Aí. O método vai funcionar com o seguinte: ele precisa ter um intervalo em que tem uma raiz. Tá? Como que eu vou saber se tem uma raiz no intervalo? Aí você pode perguntar. Se você pegar, eu não continuaria a função aqui embaixo, mas vamos fingir que a função ela vem, faz isso aqui, tá? Essa linha aqui, esse pedaço aqui vocês podem ignorar. Então a função está aqui. Como que eu vou saber se ela tem uma raiz naquele intervalo? Se eu pegar o f de A, o f de A deu um valor negativo, o f de B deu um valor positivo. Se isso acontece, existe um teorema chamado Teorema de Bolzano, certo? Que diz que se eu pegar no intervalo e fazer f de A vezes f de B, e esse valor ele é menor do que zero, ou seja, negativo, quer dizer que f de A e f de B eles têm sinais contrários. Isso significa que em algum momento, pelo menos uma vez, a função sendo contínua naquele intervalo, ela tem que ter passado pelo eixo do x, certo? Que é exatamente nesse ponto, a raiz. Tá? Então, se essa condição for satisfeita, quer dizer que eu tenho pelo menos uma raiz naquele intervalo AB, certo? E aí a ideia é o seguinte: eu vou particionar o meu intervalo na metade. Vamos chamar de x médio. Seria a b menos a sobre 2. Né? Aí na distância média entre a e b. Agora qual que é a ideia? Eu venho aqui, analiso o valor da função no meu x médio. Aí eu comparo. Ah, eu vou pegar o f de a, vou reutilizar o teorema de Bolzano e vou pegar o f do x médio. Se esse valor der menor do que zero, quer dizer que eles têm sinais opostos e a raiz tem que estar no primeiro intervalo. Tá? Troca um quadro. Agora, vamos lá. Se não, quer dizer que a raiz tem que estar no intervalo do x médio até o b. Certo? Aí o que eu posso fazer? Eu posso comparar, fazer essa comparação com f de a. Se der maior do que zero, quer dizer que tem um número de raízes par. E o número par quer dizer que também inclui o zero. Pode não estar nesse intervalo uma raiz. Mas eu quero ter uma raiz com certeza no intervalo. Então, ele tem que dar menor do que zero. Se não for o caso, quer dizer que a raiz está nesse intervalo aqui. Ó. Mas como ela não está aqui, né, eu estou vendo aqui o f de a e o f de x, do x médio tem sinais opostos, quer dizer que a raiz está entre o a e o x médio. Então, eu vou deletar a metade do intervalo do x médio até o b. Aí eu vou pegar e fazer o mesmo processo. Vou pegar a metade, no caso aqui entre a e o x médio, e vou calcular o valor da função aqui. Ó. No caso, o valor da função nesse ponto deu negativo. Isso quer dizer o quê? Ele tem o mesmo sinal do xa, mas ele tem o sinal oposto que o do x médio aqui. Vamos dizer esse x2, certo? E daí, então eu vou eliminar esse intervalo. Certo? Então eu vou repetir esse processo. Vou pegar a metade, vou ver aqui. Agora é o seguinte, o x médio e esse x3 aqui, o f de x3, eles têm sinais iguais. Quer dizer, então, que ele está entre esse f de x2 aqui embaixo, certo? Ou esse x3 aqui que eu botei agora. Então, eu vou deletar esse intervalo aqui e vou pesquisar aqui. Tá? Então, eu vou continuar esse processo. Aí, depois deletar esse, depois vai deletar esse parte aqui, até você chegar o mais próximo da raiz possível. Né? Você não precisa saber o valor exato da raiz, só precisa saber em qual intervalo essa raiz está. E depois você vai diminuindo esse intervalo o máximo que você conseguir. Até obter uma aproximação tão boa, um intervalo tão pequeno, que na verdade essa distância ali vai conter sempre a raiz ali dentro. Então aí você tem uma aproximação muito boa para sua raiz. Essa é a ideia do método da bissecção. Eu vou até fazer um outro esboço aqui. Por exemplo, para aqui diferente. Vou fazer assim. Melhor. Isso. Vou pegar aqui dois intervalos que eu sei que tem pelo menos uma raiz, porque se eu pegar aqui o f de b e o f de a e multiplicar eles, o valor deles, né, dá sinal contrário, dá negativo. Vou vir aqui, vou pegar o meio do intervalo, vou dizer que aqui, não é aqui, tá? Seria mais ou menos bem em cima da raiz, mas enfim, vocês entenderam, eu coloquei um pouquinho pro lado só para não
dar conflito no desenho. Aí eu vou pegar o x médio, vou calcular aqui. Eu percebi agora que quem está com o sinal trocado é o x médio e o f de b. Então, elimina essa parte, pega a metade entre o médio e o b. Aí calcula aqui. Agora quem tem sinal trocado é esse ponto e esse, então esse aqui já não está mais, certo? Aí agora eu pego a metade de novo, z que é aqui. Aí quem tem sinal trocado agora são esses dois aqui, logo aqui não pode estar a raiz. Pego o médio de novo, vejo aqui quem tem sinal trocado são esses dois aí aqui. E assim eu vou aproximando até conseguir encontrar a raiz. E esse método, assim como o método de Newton, funciona para polinômios de qualquer grau. Essa é a vantagem. Tá? Então, eu vim aqui e criei um código. O que esse código faz? Ele aplica o método da bissecção. Está aqui. Tá? Então aqui é uma função em Python, recebe o xa, o xb, a aproximação seria a precisão que você quer, e o grau do polinômio, certo? E daí ele vai fazer essa aproximação. Vou explicar aqui rapidamente como vai funcionar o algoritmo. Os coeficientes ele vai pegar e vai montar a função de grau. Tá? Então tem essa função aqui que ela vai montar uma função matemática. Ela vai receber os coeficientes do polinômio, certo? Guardar numa lista e vai retornar essa lista para cá. Aqui é o cálculo do x médio, né? Aquele negócio. xb média aritmética. De xb e xa. Aqui é um loop, porque como eu disse, ele é uma coisa que vai rodar em loop nela mesma. Certo? Você pode ver ali que é um raciocínio que vai rodando nele mesmo, né? Então aqui é uma estrutura de repetição para fazer isso. Se, então, ele vai calcular a função no ponto xa. Então eu tenho também aqui uma função em Python que calcula o valor numérico dessa função, certo? Ele vai calcular o valor da função em A, vai multiplicar com o cálculo do valor da função no x médio. Se esse cálculo é negativo, quer dizer que o xa e o x médio, os duas f's, né, têm sinais contrários, e a raiz está nesse intervalo. Então, o que acontece? O meu extremo superior, xb, na verdade agora vai se tornar o x médio, né? E o x médio, ele vai se tornar a média aritmética entre o xa e o xm. Se não for isso, quer dizer que o valor da função, quer dizer que a raiz, se não está entre A e o x médio, está entre B e x médio. Então, o xa, que é o meu extremo inferior, ele se torna o x médio. Na verdade, o xa, o extremo inferior, ele recebe o x médio agora, certo? E o x médio vai se tornar a média aritmética do x médio anterior com o xb, agora que é o superior. E aqui eu vou decrementando a aproximação que eu quero. Então, a maior aproximação que eu boto aqui, melhor ele vai aproximar. Tá? Vou fazer aqui, eu trouxe uma função em GeoGebra. Ela é essa aí, uma função de quinto grau, certo? Polinômio de quinto grau. E eu vou aproximar uma raiz aqui, pode ser a raiz entre menos 1 e 0. Eu estou vendo aqui que tem uma raiz. Então vamos lá, eu posso pegar e vou passar essa função aqui para o código, vou rodar ele, certo? Então eu vou pegar aqui método da bissecção. Vou copiar aqui, eu tinha feito um cache. Menos 1 até 0, é o intervalo, porque eu sei que tem uma raiz ali, entre menos 1 e 0. Eu botei 50 de aproximação, vai rodar 50 vezes naquele loop ali. O 5 é o grau, tá? Então se eu mandar ele rodar, digite o coeficiente começando do x0 até o xn. O x0 é 1. O próximo seria o 0.5. Tem outro 0.5. Tem um 1. Um menos 3. E para finalizar, um 1. E ele aproximou a raiz ali 0 menos 0.642346 por aí. Se a gente for ver, realmente, 0.064 no 0.64 0.645. Tá correto? Tá, ele aproximou a função corretamente, mas eu queria saber aproximou a função corretamente, certo? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.